Bom dia, queridos amigos. Que a paz do Senhor nos sustente nesta manhã sublime, em que nossos corações se unam para rogar a Deus toda a proteção, todo o amparo que tanto carecemos, convidando a todos a elevar o seu pensamento nesta hora sublime do Evangelho, para que todos nós possamos sermos acolhidos pelos nossos benfeitores espirituais. Nós estamos encerrando o capítulo 8º, bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que têm fechados os olhos. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagre. Eu sei que Deus, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo, que a minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também a cura, que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho numa assembleia onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse convir que arrancasse o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar-se tornar-se causa de vossa condenação. Ah, quantos há no mundo que um dia nas trevas maldirão o terem visto a luz? Oh, sim, como são felizes os que, por expiação, vêm a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas, podem ver mais do que vós que tendes límpida visão. Quanto a Deus, quando Deus me permite descerrar as pálpebras a alguém desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do espírito que vive de contemplação e de amor? Não poderias, então, que se te concedesse ver imagem menos pura, menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Ó bem-aventurado cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos estão sempre prontos a causar falências da alma. Fechados estão prontos sempre ao contrário a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é como frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se. Quando? Quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda? Confia ao bom Deus que fez a ventura
e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno, ora e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney Curadares, Paris, 1861. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, que nesta manhã radiosa possamos unir os nossos pensamentos na figura excelsa do nosso Mestre, para que ele possa nos receber em seu coração, alimentando-os de confiança, de fé e de esperança. Que o Evangelho seja para todos nós, Jesus, o roteiro sublime e divino, que vai nos fortalecer, nos guiar e nos sustentar. Nós, nesta manhã, queremos te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pelo seu Evangelho de luz que nos leva a grandes reflexões, modificando os nossos pensamentos. Jesus, que a sua luz, o seu amor, se estenda sobre todos aqueles que sofrem. Os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas. Ó Jesus, conceda-lhes a paz, a confiança e a esperança. Que assim seja. Meus caros amigos, esse item nos chama a atenção porque bem-aventurados que têm puro coração, e esse item nos chama bem-aventurados que têm fechados os olhos. Será que é bom nascer cego? Ou que cegueira é esta que o Evangelho está nos falando? E aqui ele nos mostra, ele perdeu a vista e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagre, eu sem que Deus o queira. Queridos amigos, há quantos irmãos nossos nascem cegos? Seus olhos estão fechados. Jesus, ao ver o cego Bartimeu, ele estende as mãos, passa o cuspe nos seus olhos e ele se cura. Mas nós sabemos que outros não se curam, porque todos nós, todas as curas que os espíritos superiores ou Jesus foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Então nós vamos ver que Deus é que sabe das nossas necessidades. Muitas vezes trouxemos os olhos cerrados, nas sombras, nós vamos ver que nós não conseguimos enxergar a luz, e isso aí nós vamos ver que às vezes é um bem para o espírito. Porque nós vimos quando Jesus nos disse que muitas vezes teríamos que arrancar um olho por conta do escândalo. E nós temos também cegueiras, situações, como tantos que nós conhecemos, e não é o caso do cego de Bartimeu, que ele foi curado, a sua cegueira, Jesus conseguiu curá-lo, porque ele não tinha comprometimento com as leis de Deus e não tinha comprometimento com a sua anterioridade. E é preciso que quando aqui o Evangelho diz, meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que meu corpo. Aqui está a anterioridade do espírito, é a causa, não está na atual reencarnação, está nas referências energéticas, tanto do perispírito quanto na memória, devido ao mau comportamento que já tivemos em outras reencarnações. E quando ele fala para que minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando a criaste,
Esse é o apelo que ele está nos dizendo, nos pedindo, né? Que nós precisamos estar curados por dentro. Muitas vezes os nossos pensamentos precisam estar modificados. Quantas enfermidades nós contraímos pelos nossos pensamentos ligados ao orgulho, à vaidade e tantas outras situações. E nós vamos ver que a prece, quando ela é bem sentida, quando ela é tocada, que toca o coração de Jesus, dos espíritos elevados, e se nós não tivermos nenhum comprometimento grave no passado, nós podemos ser beneficiados de alguma forma com aquela bênção da iluminação dos nossos olhos. Mas nós temos que lembrar que outros são privados da vista e nós podemos, Jesus nos fala, né, que deveríamos considerar os bem-aventurados da expiação, porque eles não revoltam e eles também conseguem modificar o seu pensamento, os seus sentimentos em função daquilo que eles não estão enxergando no mundo. Então, quando nós vemos, quando Jesus fala que devia arrancar o olho, e nós temos que entender quantos no mundo vivem, né, em situação de trevas, de pensamentos desonestos, e estão aí andando, enxergando, mas eles têm um compromisso muito maior de saber por que que, além de enxergar, eles não são capazes de enxergar o erro e nem as dificuldades. Então, os olhos, nem sempre são os olhos, não é o olho que é o motivo de escândalo. O motivo de escândalo está no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. E nós vamos entender aqui que quando nós temos uma nota aqui de Kardec, nessa mensagem de Vianney Curadares, quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa de uma vida anterior. Então, por que será que eu nasci cego? E os médicos olham meus olhos, vão lá, eu olho e falo assim, olha, não tem nada que comprometa a sua visão, mas você veio com um problema de congênito ou você veio com essa deficiência. E aí nós perguntamos, mas por quê? O porquê tem uma resposta, é a minha anterioridade, os meus abusos, os meus exageros, aquilo que fiz com meus olhos, aquilo que olhei que não devia, que tantas coisas eu passei a contrair. Então, nós sabemos que a justiça de Deus, ela não é punitiva, mas tudo aquilo que nós infligimos às leis de Deus, nós teremos que responder. E aí ele mostra para nós, mas não é do que efeito da justiça de Deus que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. E a falta é nossa. Então, nós precisamos entender essa questão que o Evangelho também nos traz. Quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que ela pecou. Então, quando nós temos alguma prova, alguma expiação, seja ela de que porte for, nós vamos ver que há uma causa. E essa causa, a criatura é sempre punida, né? Sempre punida por aquilo que ele errou, que ele pecou, mas, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista. É que essa lhe foi causa de queda. Então, isso é importante. Quantos tormentos nós carregamos em perguntar, mas por que será que eu vim cego? O que eu fiz, né? E aí nós vamos ver que isso gera um tormento no espírito, porque ele quer saber uma coisa que o passado ainda não lhe permite revelar. E aí Kardec fala nessa nota, talvez tenha sido também causa de que o outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs. Então, aquele que lhe impôs, muitas vezes virá cego. Por que ele virá cego? Devido aos maus tratos que ele fez com seu irmão,
falta de cuidados, né? Hoje nós estamos vendo tantas pessoas aí com esse trabalho escravo, isso é um absurdo. Nós estamos delegando forças que as pessoas não têm para nos dar, escravizando o trabalho. Às vezes a pessoa está com problema de visão, de qualquer outro órgão, ou de qualquer questão, e eles não têm nem tempo para se tratar. E a pessoa também não se sensibiliza em ajudá-lo. Então, nesse caso, passa ele pela pena de talião. Nós achamos então que é assim, que a pessoa fez isso, ela vai receber em troca o que ela fez. A pena de talião é isso. Se eu faço alguma coisa errada, eu vou pagar. E é possível que ele próprio, tomado do arrependimento, haja escolhido uma expiação, aplicando a si essas próprias palavras de Jesus. Se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Mas é preciso saber que o arrependimento ele surge quando nós tomamos consciência daquilo que nós fizemos. Eu não devia ter feito isso. Mas no mundo espiritual, quando ele toma esse conhecimento, que às vezes ele não toma quanto encarnado, o que vai acontecer? Ele se arrepende. E o arrependimento, ele nos traz o remorso. E se isso não é bem trabalhado, gera culpa. Então, a cegueira, ela pode vir ocorrendo de uma situação pretérita, como também pode ser de uma situação de atual. E aqui nos diz assim, o Evangelho, Vianney nos diz assim, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora, espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa se sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda, porque você voltaria a fazer aquilo que você já fez anterior. Então, aí é um risco. A cegueira, nesse caso, é uma bênção. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas a teu turno ora, e ainda mais pensa em tudo quanto acabo de te dizer. É preciso que a gente reflita nas nossas dores. A causa das nossas dores que nós não encontramos, muitas vezes elas se encontram no nosso passado. Nós precisamos entender o nosso passado reflete no nosso presente. Como o nosso presente hoje refletirá no nosso futuro. Tudo aquilo que nós fizermos de bom hoje, nós teremos a recompensa no amanhã. E aí ele me diz: antes que me vá, recebei todos vós, que aqui vos achais reunidos, a minha bênção, porque jamais nos encontramos desamparados e sozinhos. E é nessa oportunidade feliz que vem pedir a todos que a gente observe bem as nossas atitudes em relação ao próximo, nossos atos, nossa palavra, nossos gestos, e que Deus nos assista, nos ampare hoje, agora e sempre. Nós pedimos a Jesus que nesta hora possamos receber o passe, essa dádiva sublime do refazimento, do fortalecimento aos nossos pensamentos, que os benfeitores amigos nos assistam e nos amparam. E nós pedimos que o passe seja restaurador, que a água fluidificada possa ser para nós um lenitivo que nos traga bom ânimo, alegria, medicamento profundo para todos nós. Assim, Jesus, confiantes neste amparo tão dadivoso, rogamos a Jesus que estenda à minha família, aos meus amigos, aos nossos familiares, a todos aqueles a que o nosso pensamento nesse instante busca. E assim, Mestre, agradecidos, 1000 vezes agradecidos, Senhor, por tudo o que o Senhor tem nos dado. E rogamos a Jesus que ampare a todos nós, deixando aqui no coração de nossos irmãos as preces, as vibrações em favor de todos, pelo Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, queridos irmãos, que a doce paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre.
Que assim seja.